A paz do Senhor, meus amados, que a misericórdia de Deus te alcance e alcance a todos nós. Cá estamos para gravar mais um pedacinho, trechinho da palavra de Deus para a nossa meditação e para que a nossa comunidade esteja muito bem assistida com a palavra e com a prática dessa palavra. Nós vamos aprendendo aos pouquinhos. Paulo disse que não convém saber mais do que o necessário. Então, aquilo que o Espírito de Deus for nos dando é o alimento necessário para a gente ir se mantendo. Umas verdades nós temos que saber puramente, que devemos ser convertidos, nos arrepender, buscar regeneração, crer no Senhor Jesus, se batizar, esperar o arrebatamento. Então, são bases fundamentais da Bíblia que nós precisamos ter, né? Essas colunas. Então, hoje a missionária, para quem não me conhece, eu sou a missionária Helena, então eu venho trazer para você hoje, para nós, né? Um assunto voltado às muitas lutas e dores que nós enfrentamos na terra. Por que que a igreja sofre? Por que que o povo de Deus adoece, passa por tantas lutas, tantas coisas? E para isso, nós precisamos entender um pouquinhozinho da humanidade de Jesus, certo? Jesus 100% homem e 100% Deus. E quando é 100%, é 100% mesmo, né? Vamos ver se eu consigo trazer para meus irmãos uma mensagem clara acerca da tentação de Jesus. Então, a base desse vídeo é em Lucas capítulo 4. Pega a sua Bíblia e enquanto você procura a Bíblia aí, aproveita também, sabe o que você faz? Assim que você pegar a sua Bíblia, que achar o Lucas 4, se inscreva no canal. Dá um likezinho, que é aquele joinha. Aperte num sininho que tem aí do seu ladinho, que é para o YouTube avisar que a hora que o vídeo for lançado. No momento, a nossa meta é trazer um vídeo 6 da manhã e um vídeo às 6 da tarde. E nós vamos fazendo isso, porque tem muito conteúdo que é para os meus irmãos irem se alimentando, aqueles que queiram. Quem não quiser e não gostar, não for com a minha cara, não entender e nem quiser aquilo que eu tenho trazido para falar aqui, você é livre. Então, passa para frente, vai assistir alguma coisa que você gosta e fica tudo bem, tá bem? Sejam bem-vindos ao nosso cantinho, aqui é o meu cantinho de sempre. E nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas, o capítulo 4. Pegue sua Bíblia. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi dado, me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Satanás continuou no próximo versículo diz: levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse-lhe: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Quer dizer, foi um pouquinho de tempo para depois voltar a tentar e até matá-lo.
né? Então, meus amados, eu quero trazer uma frasezinha, preste bem atenção, eu quero que você memorize. O se é um indicativo de dúvida. O se é indicativo de dúvida. Se é indicativo de dúvida. Memorize isso. No nosso vocabulário, na nossa vida, não pode existir o se, porque o se é um indicativo de dúvida. E todo aquele que duvida não crê. E todo aquele que não crê não tem fé. Se não tem fé, não agrada a Deus. Então nós temos que entender: ou é Deus, ou é o diabo, ou é a sua própria vontade. Porque existem esses três pontos: a vontade de Deus, a vontade do diabo e a vontade do ser humano. Porque nós não somos fantoches que fazemos ou a vontade de um ou a vontade de outro, e a gente não tem a nossa vontade. Nós é quem decidimos a quem servir. Se servimos a vontade das trevas ou se servimos a Deus. Para servir a Deus, você precisa ter conhecimento dele. E a fonte inesgotável de conhecimento de Deus para nós, os cristãos, é a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé, que é baseado dentro das sagradas letras, das sagradas escrituras. Então, veja bem, o se é um indicativo de dúvida. É aí que entra o papel dos pais terrenos em ensinar as crianças a amarem a Bíblia, conhecerem a Bíblia, servir ao Senhor a partir do conhecimento das sagradas letras. Observe que na tentação de Jesus, o diabo o tempo todo estava dizendo: se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Satanás está do mesmo jeito usando essa mesma frase. Se você é crente, por que você está sofrendo? Se você é crente, por que está acontecendo isso? Se você é crente, por que você não é rico? Se você é crente, por que morre? Se você é crente, por que é que você está doente? Então, preste atenção. O se é um indicativo de dúvida, e nós não temos dúvida de que a vontade de Deus prevalece em nós. E nós podemos dizer que nem Jó: ainda que ele me mate, nele eu continuarei esperando. Você consegue entender isso? Então vamos mais um pouquinho. É nesse ponto aí, vamos voltar lá no passado, quando Jesus era criança, que Jesus teve uma educação assim maravilhosa, entendeu? Preste atenção que a Bíblia Sagrada vai falar que Jesus, quando tinha 12 anos, disputava com os doutores acerca da lei. Em Israel, os pais, os judeus, tinham e ainda têm a cultura de a criança, tanto menina quanto menino. Agora, mais recentemente, é a lei das meninas, né? Mas era mais predominante ainda é a dos meninos. Que a educação religiosa da criança acerca da lei, acerca da Torá, os pais é quem tem essa responsabilidade. Aí ele matricula com rabinos para a criança ir crescendo, porque quando chega aos 12 anos, aí eles alcançam a maturidade religiosa, maturidade do que eles são judeus, povo de Deus. Nós, os crentes, nós temos que chegar a uma maturidade espiritual de saber que haja o que houver, nós somos povo de Deus. Que haja o que houver, que se o próprio mestre, ele passou por perrengue e sofreu o que tem de sofrer, quanto mais nós, seus discípulos, seus servos, não é? Então, nós precisamos ter essa maturidade para não estarmos sofrendo desnecessariamente e o diabo, aproveitando-se disso, ocupar a tua mente e destruir a fortaleza que Cristo criou em você. Então, veja bem, existem duas cerimônias. Uma chama Bar Mitzvah, que é a cerimônia do menino, quando 12 anos ele é levado no templo e ele começa a ler a Torá, e quando as pessoas, aqui é a Bíblia, né, dos judeus. Então, pelo desenvolvimento do menino, dá-se a entender a educação que ele recebeu dos pais. Dá para lembrar de Jesus lá no templo? Quantos anos Jesus tinha? 12 anos. Jesus disputava com os doutores. Por quê? Porque ele teve um ensinamento. Então, enquanto ele era criança, ele recebeu aquela estrutura da Bíblia, da palavra de Deus, de quem ele era. Porque posteriormente, quando Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, ele já tinha em seu coração, em sua vida, a palavra do Senhor. Então, ele rebateu justamente com as sagradas letras. Por quê? Porque ele aprendeu em algum momento. Deus escolheu o casal perfeito para criar o seu filho aqui na terra. Por quê? Porque como um humano, ele precisava ter a estrutura de um humano
Satanás botou o se, porque esse se é nosso, é da dúvida. É da nossa escolha, se eu quero esse ou se eu quero esse, se eu quero esse. Então, quando eu tenho certeza da minha escolha, esse se ele para de existir na minha vida, porque eu sei o que eu quero, você sabe o que você quer. E a cerimônia das meninas, que também é para alcançar maturidade religiosa no judaísmo, se chama Bat Mitzvah. Então, os meninos é Bar Mitzvah, é a cerimônia, e as meninas é Bat Mitzvah, que é com 12 anos em diante, eles já se tornam adultos na religião, se tornam entendidos. Então, essa cerimônia judaica, Jesus, ele viveu ela, ele viveu também. E aí, quando ele chegou no período da tentação, ele tinha uma base. Meus amados, ensinar a criança no caminho que deve andar, vai se tornar uma criança, um jovem, um adulto, que tem base, que tem raiz, que tem entendimento. Então, ensina teus filhos. Quando você aceita Jesus já adulto, não pôde ter uma educação de criança até chegar à maturidade, é o tempo de você começar. Por quê? Porque mesmo que você aceite Jesus com 80 anos, você vai ser um menino na fé. Aí você vai ter que passar o processo de crescimento. Então vamos lá para o tempo lá. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, ele estava ali 100% homem. E ele, na sua natureza, é 100% Deus. Então não havia nenhuma vantagem para Jesus fora do comum, assim como nós. Hoje nós temos o Espírito Santo, mas somos 100% humanos, somos nós que decidimos. Se naquela tentação, se naquela luta, Jesus não tivesse recebido uma base familiar, uma base religiosa, não tivesse conhecimento das Sagradas Letras falando dele como 100% homem, ele teria falhado. Mas ele teve uma estrutura, ele teve uma base. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você, os sofrimentos, as lutas, as perseguições, as maldições, elas não vão cessar enquanto nós estivermos aqui na terra. Não é porque você agora aceitou Jesus que todas as coisas ficou a mil maravilha. Não, meu amado, você aceitou Jesus para ter o direito de morar no céu. Você reconheceu que ele é o seu Salvador, que o sacrifício dele foi suficiente. Mas isso não vai impedir você de passar por tribulação, por tentação e por provação. O Senhor, ele permite que o ser humano faça suas escolhas. E nós temos um adversário que é o príncipe deste mundo. Nós não somos daqui. Quem é daqui é ele. Ele é daqui. Ele recebeu, como ele disse assim, eu dou o meu reino a quem eu quiser, porque foi me entregue. Quem entregou o reino da terra a Satanás? Quem poderia estar aqui reinando? Adão. Adão entregou a humanidade para Satanás. Então esse reino aqui é dele. Ele vai estar sempre batendo de frente com quem não se adeque às normas do seu reino. Nós é que não somos daqui. Então nós vamos ser perseguidos, vamos bater de frente. O próprio nome dele, Satanás, significa adversário. Diabo significa adversário. O que é um adversário? É aquele que luta com você ou contra você? Então o adversário da nossa alma vai estar sempre enviando tentação, tribulação. Mas a maior arma que nós temos, e isso está aqui exemplificado no capítulo 4 de Lucas, mas também está nos outros evangelhos, da arma que Jesus usou. Quando o inimigo vinha colocar dúvida no seu coração, e se? Porque você é crente, por que está passando isso? Se você é crente, por que está enfrentando isso? Se, você vai se levantar e vai dizer, o se não existe para mim. Ainda que o Senhor me mate, eu vou esperar nele. A tribulação é grande, mas o meu Deus é maior. A luta é grande, mas eu vou esperar no Senhor. Não faça como a mulher de Jó, que olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Não seja fantoche de Satanás, não seja brinquedo de Satanás. Não empreste teu corpo, tua língua. Meus amados, respeitem uns aos outros, amem uns aos outros. E aquele que estiver passando por tribulação, tentação ou provação, não cabe a nós julgarmos a vida dos nossos irmãos. A decisão é nossa. A decisão do pecado foi sua, você foi quem se decidiu pecar. Agora se decida também se levantar. A decisão foi sua de largar o pecado, agora fique firme na fé. É cada um por si, é a nossa decisão. Nós não podemos ficar dependendo dos outros. Os que estão mais fortes, ajude os mais fracos até eles se fortalecerem. Aí eles começam a
também ajudar os outros. E assim a gente vai marchando e a gente vai entendendo o porquê de algumas coisas. Amados, as tentações, as lutas, as perseguições virão, mas se você estiver firmado na palavra, entendendo o seu chamado, você vai aguentar, você vai vencer, porque o adversário das nossas almas não é maior do que aquele que está em você. O que está em nós é maior do que o que está no mundo. Nós precisamos manter o nosso foco, a nossa vida em Cristo. Dia após dia vai se apertar mais o cerco, vai ser difícil. Então eu aconselho a você que conheça as sagradas letras, porque daqui a um tempo a Bíblia vai ser proibida. Não vamos ter liberdade de ler a palavra do Senhor. Então agora nós temos aqui na comunidade um grupo de leitores da Bíblia. Você lê. Depois você vai estudar com calma, mas a princípio você vai ler. Esse grupo é para leitores da Bíblia. Quando você conclui a leitura da Bíblia, você já deu um degrau que você já subiu. E assim você vai prosperando. Caso você queira participar, deixa aqui nos comentários que você quer participar e a gente entra em contato com você. Olha só, busque a presença do Senhor, porque Jesus, ele 100% homem, ali no deserto, sendo tentado, ele não teve vantagem nenhuma, ele precisava viver exatamente como a gente vive, para ele poder hoje interceder por nós. Hoje nós temos um intercessor, esse intercessor é Jesus. Ele o tempo todo sabe quando você está sofrendo, ele sabe quando você está fragilizado, ele sabe quando você cai, ele está pronto, ele está disposto a te perdoar, a te abraçar e a trazer de volta, mas a decisão é sua, é você quem tem que decidir se quer ou não. Então, por que é que os crentes passam por tanta luta, adoecem e até morrem? Porque nós estamos aqui no reino do diabo, de Satanás. A igreja não é daqui. Agora, o Senhor disse, no mundo vocês vão ter aflição. No mundo por quê? Porque é do diabo. Leia de novo o capítulo 4 aí de Lucas, que você vai ver que o diabo diz, tudo é meu e eu posso lhe dar, porque foi entregue a mim. Então, quando você vê as ofertas que o diabo manda, é muito clara. Nas tentações, nas tribulações, nas perseguições. É muito claro o objetivo de Satanás. Ele quer fazer você se orgulhar, então ele te dá fama. Ele quer fazer você se engrandecer, então ele quer lhe oferecer poder. E ele é ganancioso e ele quer trabalhar na vida das pessoas com a ganância. Então tudo que ele oferece é dinheiro, poder e fama. Dinheiro, poder e fama. Dinheiro, poder e fama. Então, quando vier qualquer coisa que faça com que você queira se aparecer, se exaltar, a gente já sabe que não é do reino de Deus. Porque o reino de Deus é lavar o pé do outro. O reino de Deus é você servir ao outro e não ser servido. Pense nisso. Eu espero ter ajudado você de alguma forma. Continue aqui conosco. Nós vamos sempre trazer palavras práticas. Como é que eu resisto, missionário? Primeira coisa é a palavra de Deus. Tenha ela na sua vida. Leia ela. O que você for entender, o Senhor vai deixar você entender. O que você não entender, deixa quieto, porque num outro momento que você lê, você vai entender. A palavra de Deus se renova toda manhã. Então você, em nome de Jesus, se fortaleça no Senhor. Não deixe que o inimigo vença você. E quando ele se levantar, tenha a palavra de Deus na sua boca e na sua vida. O diabo não tem medo de crente que fala demais. Ele tem medo de crente que pratica a palavra de Deus e fala exatamente o que tem que ser falado. Então, em todo momento, Jesus usou a palavra, ele disse, e o diabo também, o diabo usou a Bíblia. O diabo disse, não está escrito? Se você é o filho de Deus, então vai acontecer isso e isso. Não está escrito? Jesus rebateu do mesmo jeito, usou a mesma arma e destruiu a Satanás. Qual é a arma que destrói os inimigos, que bota demônio para correr? É a palavra de Deus, irmão. E não somente dita, porque ele não tem medo da Bíblia, o diabo não tem medo da Bíblia. Ele tem medo de crente que cumpre a Bíblia. Então ele, bate em retirada quando você está cumprindo a palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor. Por menor que seja a mudança que Deus está fazendo na sua vida, é muito grande e vai ser gradativa, porque a salvação é um processo. Você vai crescendo, crescendo e crescendo na presença do Senhor. Amém? Então, quando for tentado, resista. A primeira coisa, conheça a palavra. E aí você, junto com a leitura da palavra, você ora. Jejue. Então, essas três armas, leitura da palavra, oração e jejum, é o que vence Satanás e tira ele de circulação. Que Deus te abençoe.
em nome de Jesus. Se você achou relevante esses minutos aqui comigo, então passa para frente em nome de Jesus. Um abraço.